Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis, Missa do Galo, publicado pela primeira vez em 1899, no livro Páginas Recolhidas. Antes, porém, eu gostaria de pedir aos amigos, os que ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. O conto Missa do Galo, que eu tenho aqui na minha casa, na minha biblioteca, ele está presente aqui nessa coleção de contos escolhidos, clássicos da literatura, que conta com a série de contos do escritor Machado de Assis, alguns mais famosos, outros nem tanto, a seleção e apresentação do Roberto Alves. E ele tem 6 páginas nessa diagramação, ou seja, é um conto bastante curto, né, de fácil leitura, uma leitura bastante agradável e que toma apenas alguns minutos por parte do leitor. E já entrando na narrativa em si, é uma narrativa em primeira pessoa, e o nosso protagonista é o jovem Nogueira, que é da cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e se muda para a corte para estudar. E ele se hospeda na casa do escrivão Menezes, que fora casado com a sua prima. Mas a sua prima faleceu, ele ficou viúvo e se casou novamente com a moça chamada Conceição. E na casa, né, dessa família moram 5 pessoas, mora o escrivão, né, que às vezes é chamado de Chiquinho também pela esposa, a Conceição, que é uma moça descrita pelo autor como de natureza moderada, né, sem nenhum comportamento estridente, ela é de poucas alegrias, mas de poucas lágrimas também, né, assim como é descrita, e né, de natureza reservada. A sogra, né, mora com eles, a mãe da Conceição, e 2 escravas. E o Nogueira, né, o jovem Nogueira, que tem 17 anos, ele se instala com essa família e vive, né, se adequa à rotina da família, que é descrito como uma família normal, né, que se recolhe cedo, que tem hábitos discretos. Geralmente 10 e meia da noite estão todos dormindo, né? A única situação que quebra essa rotina é que o escrivão Menezes, uma vez na semana, ele vai ao teatro. E o nosso protagonista, né, ele conta que quando chegou lá e soube disso, ele sempre tinha vontade de ir ao teatro, né, porque no interior não tinha. Então, quando ele manifestou esse interesse ao Menezes, né, que se ele poderia levá-lo com ele, né, para assistir alguma apresentação, houve até uma risada das escravas da casa e a sogra torceu o nariz, porque na verdade era um eufemismo, né, ir ao teatro, né, era um subterfúgio para dizer que que o Menezes estava indo visitar um amante. Ele tinha uma amante fixa, que ele visitava uma vez na semana, a título de ir ao teatro, dormia fora de casa nesse dia da semana, né? E a Conceição, ela acabou por relutar no início, né? Mas foi vencida pelo cansaço e acabou por aceitar essa situação. Todos diziam, ó, oh, pobre da Conceição, né? É uma boa moça, uma moça que perdoa, né? Aquela esposa, aquele padrão, digamos assim, tradicional, né? Comum do século XIX, que seria uma mulher bastante submissa. Mas enfim, aconteceu que era véspera de Natal, e o Nogueira já havia encerrado seus estudos e ele queria muito ir na missa do Galo, na corte, né? Porque ela certamente ela era toda envolvida no requinte, né? Na pompa da nobreza, né? E das elites cariocas, né? Que frequentavam a corte naturalmente. Então ele permanece, né, na casa dos seus anfitriões, só que coincide que no dia era dia de o Menezes ir até o teatro, né? Então ele sai mais cedo e fica as mulheres da casa
e mais o Nogueira, que havia combinado com o colega que passasse na sua casa por volta das 11h30. Na verdade, ele passaria na casa do colega às 11h30 para eles irem assistir à missa. E naquele dia, as senhoras se recolheram, né, no horário de costume, em torno de 20, 22 horas, e o Nogueira não quis dormir. Ele quis esperar direto para assistir à Missa do Galo. Né? Para quem não sabe, Missa do Galo é a celebração que ocorre na véspera, né? Na meia-noite do dia 24, em comemoração ao nascimento de Cristo, né? Na véspera do nascimento de Cristo. Então, ele resolve permanecer acordado, ele se instala na sala de casa, pega um livro e permanece lendo. Até que por volta das 10h30, quase 11 horas, a Conceição aparece envolvida num hobby, sonolenta, né? E está lá na sala lendo o jovem Nogueira e eles começam a entabular uma conversa. E eles começam a conversar sobre assuntos, de um assunto específico, né? Sobre amenidades, até que o jovem Nogueira, ele sente que o clima da conversa vai mudando. Ou seja, a conversa ela vai assumindo um tom de sedução, um tom de erotismo por parte da Conceição. Esse clima, né, ele é descrito nas minúcias, ela não faz nada de discreto, ela não tem nenhum comportamento excessivamente insinuante, né, indiscreto, inadequado, pornográfico, nada do sentido. Ela apenas usa posicionamento dos cotovelos, movimentação do rosto, às vezes ela umedece a boca com a língua, às vezes ela troca de assento, às vezes ela se aproxima, às vezes ela se afasta, ela caminha pela sala movimentando bastante os quadris, mas nada que sempre com uma coisa, como nós podemos dizer, que permitisse uma interpretação dupla, né? Nada explícito. Só que essa conversa, o clima vai pesando naturalmente, ela começa a ser permeada por silêncios sugestivos e provocativos, e acaba que antes que chegue a um clímax, né, e antes que tenha alguma consequência, digamos, mais complicada, a conversa é interrompida, porque os dois, tanto Nogueira como a Conceição, não viram o tempo passar, e o colega que iria com o Nogueira na Missa do Galo, né, percebe que ele está atrasado e vai e bate na porta, bate na janela. Aí ela se despede dele, né, e ele, um pouco atônito, e acaba que ela se recolhe e ele vai para a Missa do Galo. No dia seguinte, ele se encontra pela manhã e conversa como se nada tivesse acontecido, né? E ele comenta algumas situações, né, dessa missa lá, e acaba que ele retorna para a sua cidade, para Mangaratiba, né? Para passar os períodos das férias. Pouco depois, algum tempo depois, ele retorna ele é recebido com a surpreendente notícia que o Menezes havia morrido e que a Conceição se casara, né? Se casara com um conhecido, né? Na verdade, tratado como um juramentado do escrivão Menezes. E o conto é encerrado nesse momento, né? É um conto bastante curto, como a gente disse, de fácil leitura. E a questão principal aqui, nós podemos dizer, é a questão de costume, né? A condição da Conceição como mulher submissa, mas é a condição de uma mulher que tenha a capacidade de seduzir também, caso ela queira, né? Então, você tem que pensar quando ela se insinua para o Nogueira, né? Muito provavelmente ela está tomada pelo ressentimento, né? Ressentimento de mulher traída e que tem muito pouco a fazer a respeito, né? E também pela questão da vaidade, de se sentir capaz de despertar o interesse dos homens, né? E de seduzir outros homens, que ou seja, não é completamente refém do marido. Tanto é que logo depois que ele morre, ela se casa novamente no curtíssimo espaço de tempo.
as mulheres sempre traíram a história, né? Hoje existe a ilusão de que as mulheres elas são muito mais devassas, né, digamos assim, ou traem muito mais do que mulheres de períodos anteriores, como se naquele período elas realmente, todas as pessoas, e principalmente as mulheres, realmente observassem a moral e os bons costumes. Mas, na verdade, elas também traíam discretamente, né? Discretamente. E outra coisa, elas eram limitadas ao espaço privado, né? Poucas mulheres, elas transitavam no espaço público, diferente de hoje, que elas frequentam a universidade, elas frequentam o ambiente de trabalho, né? As diversões noturnas e todo o espaço público em geral. E hoje em dia, em razão de meios de comunicação, é muito difícil manter qualquer coisa em segredo. Mas enfim, a nossa reflexão se encerra por aqui. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, nós pedimos a gentileza que se inscreva no nosso canal, né? Acompanhe nossos vídeos. E nós nos vemos no próximo assunto, no próximo vídeo, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.